É muito raro ver um lutador consolidado com uma vasta legião de fãs ao redor do planeta meter uma performance que simplesmente surpreende o mundo do MMA, pro bem ou pro mal. Se você luta há tanto tempo, a galera já sabe mais ou menos o que esperar de você, mas é grande a chance disso acontecer vez ou outra, seja porque o adversário tem um estilo de luta tão diferente que complica a sua estratégia ou por qualquer outro motivo que seja. No fim das contas, é como disse o lendário treinador de futebol americano Dennis Green, eles são quem eles achavam que eram, e é exatamente isso que torna essa lista de hoje tão interessante. Esses 10 lutadores sempre foram excelentes, mas por algum motivo lutaram de uma forma que ninguém esperava. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 performances incomuns que chocaram os fãs. Número 10, Nate Diaz vs Rafael dos Anjos. Quando você pensa no Nate Diaz lutando, imediatamente vem à sua mente uma cena com uma trocação insana e aquelas clássicas provocações dos irmãos Diaz. Um cara com queixo de ferro que sempre anda pra frente, mesmo quando tá perdendo, e é capaz de virar uma luta com um único golpe. Ele é um dos lutadores mais empolgantes de todo o esporte, mas você certamente acharia o contrário caso visse a luta dele contra Rafael dos Anjos no UFC on Fox 13. Aquela semana já começou mal quando o Nate não brotou no treino aberto e ficou quase 3 quilos acima do limite da categoria, a única vez que isso aconteceu na sua carreira. Diaz estava voltando ao octógono depois de um ano afastado, puto pra caramba com seu contrato com o UFC e as lutas que vinham sendo marcadas para ele. O Nate admitiu tempos depois que ele estava lesionado e mal treinou, o que realmente explica sua performance horrorosa. O californiano parecia sem alma nessa luta. Naquela época, o Nate atirava em média 280 golpes a cada 15 minutos, mas só conseguiu metade contra dos Anjos, só conectando 13 golpes significativos no total. Ele foi dominado do início ao fim, em pé e no chão. Eu não faço ideia de como os juízes não deram 10-8 pro Rafael em todos os rounds. O Nate simplesmente não atacou nos últimos 2 rounds, sendo que ele já estava lento no primeiro. Foi uma noite bizarra para dizer o mínimo e totalmente diferente do que estamos acostumados a ver do Nate Diaz. Número 9, Clay Guida vs Gray Maynard. A gente vai jogar um bando de estatísticas sobre o Clay Guida no seu colo agora, beleza? Ele já fez mais de 30 lutas no UFC, então o fato dele conectar uma média de 34% dos golpes significativos que tenta é um feito e tanto, mas não foi isso que aconteceu quando ele enfrentou o Gray Maynard na luta principal do UFC on FX 4. Apesar dele ter lançado 327 golpes em 5 rounds, o Guida só acertou 14% deles na única luta de 5 rounds dele no UFC. O carpinteiro treinava na Jackson Wink na época e a estratégia era ficar em pé a grande parte do tempo, o que em si já era uma surpresa, já que ele tem uma média de 3 quedas por luta. Dessa vez, ele só tentou 3 quedas e não conseguiu nenhuma. O cara, aliás, é dono do recorde de tempo de controle posicional por cima dos adversários nessa categoria. Ele também sabe partir pra cima como um maluco, como contra Diego Sanches. Então dá pra dizer que essa luta foi estranha por vários motivos. O Maynard ficou sem entender nada durante a luta toda, incapaz de encurtar a distância e acertar Guida antes que ele metesse o pé de novo. Os dois só trocaram 13 golpes no terceiro round, sendo que o máximo tinha sido 28 golpes trocados no quinto. O Clay tomou um esporro do árbitro Demer Agliota para atacar mais, mas esse puxão de orelha só veio no quinto round. Obrigado por nada, hein, fera? O Gray Maynard venceu na decisão dividida em uma das piores lutas principais da história do UFC. Número 8, BJ Penn vs Frank Edgar 3. A primeira luta entre eles foi um choque completo, a segunda coroou um novo rei nos leves, já a terceira, sério, não tem nem palavras para descrever que porra foi aquela. O BJ Penn saiu da aposentadoria em 2014, depois de um ano e meio longe do esporte, para descer pro peso pena e fazer uma trilogia com Frank Edgar, depois de atuarem como técnicos do TUF. O prodígio não tinha feito uma boa luta na última vez que esteve no octógono contra Rory MacDonald, mas tinha desculpa de ter perdido para um cara maior, mais jovem e no seu auge. O BJ sempre foi conhecido por seu estilo dinâmico, um trocador feroz e impiedoso, além de ter um jiu-jitsu fora de série. A lenda nocauteou ou finalizou em 11 de suas 12 vitórias no UFC e tinha uma defesa de quedas praticamente impenetrável. O cara era pique em todas as áreas. Agora você pega tudo isso que eu falei sobre o BJ Penn e joga pela janela. Em vez de botar pra fora aquele matador que por anos brilhou no octógono, o BJ decidiu lutar na postura de um lápis e o resultado, bem, é óbvio que foi um desastre. O BJ parecia uma sombra do cara que brilhou no passado, só acertando 13 golpes em 15 minutos de luta e sendo quedado com facilidade o tempo todo, sem resposta para os ataques de Frank e controlado no chão por quase 9 minutos. O BJ simplesmente não conseguia fazer nada. O árbitro Herb Dean teve pena da lenda e encerrou o massacre no minuto final. O BJ se aposentou, mas é claro que ele decidiu voltar ao MMA depois para tomar mais algumas porradas. Número 7, Paul Daley vs Michael Page. Paul Daley é conhecido por ter mãos explosivas que já deitaram muita gente ao longo de dezenas de lutas de MMA. Se você nunca viu uma luta
luta dele, basta ouvir essa descrição para entender como diabos a luta dele com Michael Page no Bellator 216 foi um tanto quanto atípica para dizer o mínimo. O dele conquistou 34 de suas 43 vitórias por nocaute e o resto foi na decisão, então era meio óbvio que o kickboxer inglês não buscaria quedas contra alguém com o mesmo estilo de luta. Ele e Page estavam escalados para se enfrentar nas quartas de final do GP dos meio médios e era garantia de luta boa entre dois dos mais dinâmicos e empolgantes strikers do Bellator. Eles passaram meses falando merda um do outro, então não tinha chance dessa luta ser ruim, né? Pois é, foi uma bosta. Nenhum lutador tentou nada nos primeiros 5 minutos. E é claro que a torcida vaiou cada segundo disso. O Paul deu um único golpe e olhe lá. Nada como começar uma das lutas mais aguardadas da história do Bellator com um bando de nada, né? O resto da luta foi nesse estilo, com o cara com mãos explosivas buscando quedas o tempo todo e amarrando por cima sem tentar um ground and poundzinho que fosse. Tipo, o básico que você espera de um nocauteador, né? Não dá pra dizer que MVP fez muita coisa também, mas pelo visto foi o bastante pra vencer na decisão, se é que dá pra chamar aquilo de vitória. O dele reclamou que perdeu na politicagem porque ele é um striker que botou pra baixo, vai entender. Número 6, Cain Velasquez vs Fabrício Werdum. Se o seu apelido for pés rápidos ou pernas de relâmpago e não foi dado de sacanagem, a última coisa que eu esperaria de você é lerdeza, afinal, aparentemente todo mundo sabe que você é o Usain Bolt da parada. Você simplesmente é uma pessoa rápida e todo mundo espera isso de você. Agora que entendemos o conceito, vamos falar sobre o cardio Cain Velasquez. O ex-campeão dos pesos pesados do UFC era uma máquina de bater no seu auge. O maluco conectava mais de 6 golpes por minuto, o que é uma marca impressionante para um peso pesado. E ainda conseguiu uma média de 5 quedas por luta. Ele passou 50 minutos socando a cara de Júnior Cigano, acertando um total de 484 golpes, além de ter tentado 46 quedas nessas duas lutas. Isso é simplesmente inacreditável. O Velasquez podia passar o dia todo lutando, mas aparentemente só no nível do mar. Nós calculamos a altitude média de todas as lutas de Velasquez antes do UFC 188 e quem lutava confortavelmente a uns 250 metros de altitude, mas também já foi bem a 600 metros de altitude. Só que deu ruim quando ele foi lutar na cidade do México, onde o ar é mais rarefeito e o campeão simplesmente não rendeu nada. Fabrício Werdum tirou onda, passando o carro em cima de um exausto Velasquez e finalizando no terceiro round. O tanque de combustível do imparável Velasquez estava praticamente vazio depois de ser espancado a mais de 2.200 metros de altitude, buscando uma queda no desespero e caindo numa guilhotina do Werdum. Número 5, Sean Sherk vs BJ Penn. Digamos agora que seu apelido seja Tubarão Musculoso e você anotou 41 quedas e 8 lutas no UFC, sendo 16 delas na sua defesa de título e 8 quando ganhou o cinturão dos leves contra Kenny Florian. Foram incríveis 20 minutos de tempo de controle nessas duas disputas de título, onde você claramente usava seu wrestling de alto nível, tamanho e força para amassar a concorrência. Ninguém esperava um nocaute de você há anos e tá de boa, mas você acorda um belo dia para enfrentar BJ Penn, um dos melhores strikers da sua categoria que tinha parado os 8 atletas que bateu até então no UFC e decide fazer o que nessa luta? Que tal 2 quedinhas mequetrefes e simplesmente sair na mão com a lenda? Perfeito, né? Eu tenho certeza de que vai ser fantástico. O Sean Sherk estava voltando ao octógono depois que uma suspensão por doping fez o UFC tirar seu cinturão. O UFC colocou ele frente a frente com o BJ no UFC 84. O havaiano era o favorito nas apostas, mas eu tenho certeza que ninguém esperava que Sherk fosse virar striker nessa luta. O Penn jogou 130 golpes na cara dele, enquanto o Sherk só atirou 52. Sherk acertou menos de um terço dos golpes, com o campeão conectando quase 70%, que já era péssimo sinal para o Sherk. E a situação dele ficou ainda pior quando o BJ meteu uma joelhada voadora na cara dele e fechou a conta. Eu acho que não foi uma boa estratégia mesmo. Melhor sorte na próxima vez, Sean Sherk. Número 4, Chuck Liddell vs Randy Couture 1. Todo mundo tinha uma ideia do que ia acontecer quando o UFC marcou essa disputa de cinturão interino para o UFC 43. O Randy Couture vem de 2 derrotas no peso pesado e seria presa fácil para o nocauteador Chuck Liddell, que brotava como grande estrela do UFC na época. Essa luta só foi casada para pressionar Tito Ortiz, que tinha se recusado a enfrentar o Chuck. O Homem de Gelo fatalmente venceria o wrestler Couture, já que o cara era ótimo no jogo de defesa de quedas e porradaria em pé. Liddell mal tinha sido quedado no UFC e ninguém foi capaz de mantê-lo no chão por muito tempo, e o moicano rapidamente nocauteava assim que voltava em pé. Liddell nunca tinha levado mais golpes do que acertado na carreira e nunca tinha sido nocauteado. Pois é, mas sempre tem uma primeira vez para tudo na vida. Liddell foi completamente dominado em todos os aspectos da luta e derrubado 4 vezes, um recorde na sua carreira, com Couture controlando por cima por mais tempo que qualquer outro antes ou depois disso. Mas o que realmente surpreendeu não foi o wrestling, sim a trocação de Randy Couture, que começou a 1000 por hora batendo na cara de Liddell em pé, papo de domínio completo mesmo. Chuck simplesmente não acertava o rival, conectando só 22
22 golpes significativos contra os 46 de Kultur. Olhando os números não parece muito, mas foi um passeio. Foram 3 rounds surpreendentes até que Liddell perdesse por nocaute técnico no chão, o primeiro revés desse tipo na sua carreira. Liddell vingaria essa derrota com 2 nocautes sobre Kultur no futuro, mas levou a pior nessa noite. Número 3, Francis Ngannou vs Stipe Miocic 2. Você achou que eu ia falar da luta com Derrick Lewis, né? Mas na boa, quem quer falar sobre aquela desgraça? É melhor esquecer que aquilo aconteceu e tocar o barco, fera. Francis Ngannou realmente não fez nada naquela luta, mas mostrou um lado que ninguém esperava quando finalmente conseguiu sua revanche com Stipe Miocic pelo título dos pesados no UFC 260. O predador era assustador na primeira vez que enfrentou Miocic, decapitando Alistair Overeem na luta anterior para completar 5 nocautes em 5 vitórias no UFC. Mas o desafiante gastou todo o gás que tinha no começo, dando tudo que tinha logo no primeiro round sem conseguir nocautear Miocic. O resultado disso foi um cara morto pelos outros 20 minutos. Dominado no wrestling, perdendo por 50-44 na opinião dos 3 juízes, um passeio completo, né? Depois disso veio a luta que a gente prefere ignorar e Francis se recuperou para sugar a alma de mais 4 adversários, nocauteando geral no primeiro round. Ngannou era o favorito nas casas de apostas na revanche com Miocic, mas ninguém esperava uma performance tão paciente e cirúrgica como aquela, mesmo tendo tomado uma queda no primeiro round. Sério, quem é esse cara lutando aí? O Ngannou tava calmo e esperou o tempo certo para jogar uma bomba na cara do campeão e conquistar o tão sonhado cinturão dos pesados do UFC, mostrando uma nova faceta de um cara que já era assustador. Número 2, Anderson Silva vs Demian Maia. Essa foi simplesmente a luta que criou o fenômeno Chael Sonnen. O povo ficou tão puto com Anderson Silva depois da luta com Demian Maia que o Bad Guy se materializou em busca da vingança. O Spider era considerado o striker mais temido da história do esporte, mas não vinha empolgando tanto assim quando ele enfrentava lutadores medianos no UFC. A defesa de título contra Patrick Coté foi uma merda e a luta com Thales Leite teve o desafiante tentando puxar para a guarda por 25 minutos. O Anderson enfrentou Forrest Griffin e muita gente achava que o primeiro campeão do TUF ia dar um calor nele, mas ele acabou engolindo um dos nocautes mais espetaculares da história. E no embalo dessa aula veio a luta com Demian. Na real, ninguém queria ver essa luta, vamos confessar. O finalizador, Demian, tomou a vaga do nocauteador Vitor Belfort, que tinha se lesionado, e a performance do campeão foi uma surpresa inacreditavelmente ruim. Foi totalmente bizarro mesmo. Anderson Silva nunca tinha conectado tão poucos golpes em 5 rounds como dessa vez. Ele achou que era uma ideia melhor passar 5 rounds provocando e xingando o Demian, que mesmo assim terminou com a lataria amassada. Eles chegaram a passar uns bons minutos sem fazer nada. O público ficou puto, o árbitro Demi Ragliotta mais uma vez esperou até o 5º round para dar algum esporro, ameaçando tirar um ponto do campeão. Olha aí sim, hein, que grande ameaça. A luta acabou sob um coro de vaias e nem Dana White quis entregar o cinturão pro campeão. Foi completamente surreal. Número 1, Amanda Nunes vs Juliana Penha. Até hoje ninguém entende direito o que aconteceu no UFC 269. Amanda Nunes era a maior lutadora da história do MMA feminino e dona de vitórias sobre algumas lendas do esporte. Isso era totalmente indiscutível antes do UFC 269 e pessoalmente eu acho que ainda é, mas só serve para mostrar quão ruim foi sua performance naquela noite. Na boa, foi uma das maiores zebras da história do MMA e da história do esporte também. Ninguém em sã consciência achava que Juliana Penha tinha chance contra Amanda. A baiana era campeã dupla do UFC e estava invicta a 12 lutas desde que se juntou ao American Top Team, tendo vencido as melhores das melhores, enquanto Penha só venceu 2 das 4 lutas anteriores. O primeiro round teve algumas tentativas de finalização, mas nada demais. Era mais do mesmo, com Penha quase sendo nocauteada, dando graças a Deus que Amanda não apertou o passo. Mas foi no segundo round que as coisas desandaram como nunca antes na história desse esporte. Por algum motivo, Amanda Nunes decidiu ir pra porrada com Juliana Penha como na luta com Cris Cyborg, só que dessa vez ela era a Cyborg. Toda a perfeição técnica e estratégia foram pelo ralo, com Penha atirando incríveis 74 golpes significativos no rosto da campeã, conectando mais em um único round do que qualquer outra atleta na carreira da Amanda havia feito em lutas inteiras. Exausta de sair na mão como numa briga de bar, Amanda levou uma queda e acabou finalizada no mata-leão, perdendo um dos seus cinturões no UFC. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.